Clientes de lojas e estabelecimentos comerciais geralmente recebem indenização quando entram na justiça por se sentirem prejudicados. Em São Paulo aconteceu o contrário. Uma cliente que causou tumulto em um supermercado teve que pagar ao dono do comércio por ter gerado um constrangimento. Apesar do consumidor ser sempre a parte mais fraca na relação de consumo, em certos casos ele também pode ser obrigado a indenizar um estabelecimento comercial por danos morais ou materiais. O Código de Defesa do Consumidor e o Código de Processo Civil garantem direitos a todos que fazem parte da relação de consumo. É um diploma que veio para proteger não só o consumidor, mas também as relações consumeristas, ou seja, todas as pessoas, todos os agentes envolvidos nessa relação de consumo estarão protegidos ou estarão regulamentados e regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado condenou um consumidor a indenizar um supermercado em R$ 5.000 por danos morais por ter provocado um tumulto e alterar a verdade dos fatos no processo em que ele entrou contra o estabelecimento. O cliente queria pagar pelos ovos vermelhos o mesmo valor pelo qual estavam anunciados os ovos brancos e, por causa disso, ele passou a fazer escândalos e xingar os funcionários do supermercado. No processo, o autor da ação alegou que foi maltratado no estabelecimento, mas o supermercado negou todas as afirmações dele e afirmou que toda a confusão foi provocada pelo cliente, que por causa da mentira teve que pagar indenização. Ainda cabe recurso da decisão. Houve uma alteração da verdade dos fatos, ou seja, o consumidor, no caso concreto, ele apresentou uma série de fatos e os supostos direitos que embasariam o seu pedido, mas que não condiziam com a verdade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é com relação à reconvenção, que é uma espécie de contra-ataque que foi apresentado pelo supermercado no sentido de comprovar que ele era o credor. O supermercado era o credor pelos fatos que foram narrados. Este gerente de uma loja em Brasília há 3 anos já passou por uma situação parecida no ano passado. Houve uma senhora que veio de outra loja trocar aqui com uma etiqueta dessa outra loja. Ela cismou que queria trocar aqui. Com muita dificuldade, uns 10, 15 minutos, a própria filha dela demonstrou para ela que ela estava errada, que ela teria que efetuar essa troca na loja onde que ela comprou. O valor da indenização leva em conta a potencialidade do fato e a pessoa que sofreu o dano. No caso específico, o supermercado não teria a obrigação de trocar o produto do cliente, porque o Código de Defesa do Consumidor prevê que a troca deve ser feita em até 90 dias no caso de bem durável e 30 dias para bem não durável de produto com defeito. E se tiver erro na oferta, o estabelecimento deve cumprir o que está sendo divulgado. Aqui nós temos um dilema. A troca tem que ser efetuada como se fosse uma venda, talvez até melhor, para segurar o cliente conosco.